Olá, estamos aqui mais uma vez na TV Mundi, apresentando o nosso programa Emprego em Carteira. Patrocínio da Inforcomp, uma empresa de desenvolvimento de softwares e hardwares na área de departamento pessoal, como folha de pagamento, ponto eletrônico e controle de acesso à obra. O tema de hoje é terceirização de mão de obra. Nós vamos abordar esse tema porque há muito tempo atrás, a construção civil, há cerca de 30 anos atrás, a construção civil, com uma série de problemas com os seus trabalhadores, em administrar os seus trabalhadores, em pagar encargo social, descobriu a grande sacada, ou aparentemente a grande sacada, que era terceirizar a mão de obra. Então, ficou fácil, ficou legal. Agora eu não trato mais direto com o trabalhador, né? Vou terceirizar a mão de obra, vou contratar empresas de mão de obra, né? Uma para pôr gesso, uma para ferragem, uma para pintura, e eu, construtora, vou ter apenas meia dúzia de funcionários, engenheiros, né? E o resto tudo terceirizado, e acabou o meu problema com mão de obra, cara. Agora eu trato com as empreiteiras, trato direto com as empreiteiras e não tenho mais problema com os trabalhadores, né? Isso durou muito pouco tempo. Por quê? Começou o Ministério do Trabalho, os juízes, né, começaram a não aceitar isso. Quer dizer, quando a construtora contratava uma empresa e essa contratava um trabalhador, e por qualquer motivo esta empreiteira não tivesse agido corretamente, por exemplo, não tivesse registrado esse trabalhador, não tivesse pago as horas extras para esse trabalhador, teoricamente a construtora achou que, isso daí agora ficou problema da empreiteira. Mentira. Né? Nos processos trabalhistas, os juízes começaram a usar o conceito de culpa solidária. Quer dizer, eu, construtora, contratei uma empreiteira e ela não pagou as horas extras, eu tenho culpa solidária. E normalmente a bomba fica na mão da construtora. Ela, construtora, que obviamente tem mais poder aquisitivo, às vezes as empreiteiras são pequenas empresas, né? E às vezes até na hora que dá uma bucha dessa de ir para um processo trabalhista, eles fogem, né? O que aconteceu? A bucha fica sempre para a empreiteira. Existe hoje já um processo que é o seguinte: o trabalhador, o advogado, nem entra contra a empreiteira para posteriormente repicar para a construtora. Ele já está entrando direto na construtora. Então não adianta nada. Então tudo aquilo que a construtora achou que ia se livrar, não se livrou. Por quê? Ela não tem processo mais direto, né? Mas ela tem processos indiretamente por problemas com as suas empreiteiras. Isso virou um problema enorme na construção civil. Porque isso é muita gente. Às vezes uma construtora tem 10 obras, né? Normalmente passa por uma obra de 500 a 1.000 pessoas. Né? Porque é uma fase, sai uma equipe, entra outra. Se ele tiver 10 obras, passam 10.000 pessoas nos ambientes de trabalho, nos canteiros de obra dela. Isso gera um problema enorme. Aí o que aconteceu? Né? Algumas construtoras voltaram atrás. Então é muito engraçado, muito interessante, que eu tinha construtora que tinha tudo mão de obra própria. Aí não aguenta os processos trabalhistas, não aguenta administrar aquele montão de gente, que é muito difícil. Terceiriza. Ótimo, que alívio. Aí começam os problemas da terceirização. Hein? Começa a ter esse monte de problema. É difícil você administrar, às vezes, uma outra empresa para ela administrar o funcionário, começa a ter problemas operacionais, e esses problemas vão crescendo. Aí ela fala, então vou voltar, contratar tudo de volta. Aí começa a ter problema, terceiriza outra vez. Hoje, a gente percebe que grande parte das construtoras trabalham com mix. Ou seja, uma parte da mão de obra, talvez aquela parte mais importante, aquela parte que o cara vai permanecer na obra, o curso inteiro da obra, ela está fazendo com mão de obra própria.
Aquela parte que não é gesso, que ele vai entrar só numa fase da obra, não, terceiriza. Então hoje está acontecendo muito isso, a terceirização parcial. Fica com uma parte interna e uma parte terceirizada. Aí tem os dois problemas, né? Tem o problema da equipe interna e tem o problema de administrar as empreiteiras, que é muito difícil administrar essas empreiteiras. Por quê? Quando o funcionário é meu, do meu departamento pessoal, eu sei o que eu estou fazendo com ele. Então, quando a construtora com o seu funcionário, ela sabe que, por exemplo, ela registrou o funcionário, ela sabe que ela exigiu o ASO, né? Ela sabe como é que ela está fazendo. Agora, quando eu terceirizei a mão de obra, eu não sei o que o cara está fazendo lá na outra ponta. Quer dizer, eu contratei uma empresa, daqui a pouco ele está fazendo tudo errado lá. Então, a terceirização, ela demanda uma administração do terceiro. De algum jeito, eu, construtora, tenho que tomar conta da empreiteira para saber se ele, lá na outra ponta, está fazendo tudo isso direitinho, se ele está registrando todo mundo, se ele está recolhendo fundo de garantia, se ele está fazendo as coisas de segurança do trabalho. Então fica difícil, porque aí eu tenho várias empreiteiras, eu tenho que administrar todas as empreiteiras, isso demanda um trabalho muito grande. E é isso que nós vamos abordar hoje. Como é que nós vamos fazer para administrar isso lá na outra ponta? Que jeito que as construtoras deram? Como é que elas resolveram ou tentam resolver este problema? Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar com este assunto, trazendo dois convidados que são, de alguma maneira, administradores de obra, né, que lidam com esse processo de terceirização de duas grandes construtoras. Vamos falar com o Márcio Luiz, da MAC Construtora, e falar com o Paulo Renato, da Bueno Neto. Então, gente, vamos para um pequeno intervalo, lembrando que daqui um pouquinho a gente volta para tratar desses assuntos. Então, vamos ver se terceirização de mão de obra é uma boa mesmo, se resolveu. Toda empresa terceiriza a mão de obra, né? Tem sempre uma parte terceirizando. A gente está focando a construção civil, porque a construção civil terceiriza muito, terceiriza tudo, mas toda a empresa, de uns tempos para cá, começou a terceirizar alguma parte do seu trabalho. A indústria automobilística terceiriza bastante, então tem muita gente terceirizando. Então vamos explorar esse assunto daqui a pouquinho, voltamos já. Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. Hoje temos uma peça brilhantando o nosso espaço, mais uma peça da artista Joana, e quem quiser conhecer o seu trabalho, o site é www.joanesculturas.com.br. Vamos voltar ao nosso tema de hoje, que é a terceirização de mão de obra, com o nosso convidado, Márcio Ingenito, que é um técnico segurança da MAC Engenharia. Márcio, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, quem agradece é a construtora. Márcio, conta pra gente, o que tem que ver segurança do trabalho, né, com a terceirização da mão de obra? Conta para nós. Envolve vários aspectos, tanto na cobrança de equipamentos de segurança para o funcionário, quanto a parte de documentação, né? Nós não estamos lá só para ver se o funcionário está trabalhando corretamente, mas tem toda a parte burocrática, toda a parte de documentação, de treinamentos e o que envolve segurança. Então, foge um pouco da obra em si, né? Tem a parte de escritório, tem a parte administrativa, vamos dizer assim. Então, normalmente nas obras que a gente trabalha, né, é um administrativo de obra que cuida da terceirização da mão de obra. Na MAC é diferente, então. Na MAC isso está vinculado ao departamento de segurança do trabalho, é isso? Não. Quem contrata é a diretoria, engenharia. Mas quem controla? Uma parte de controle de funcionários
são os técnicos de segurança. Ah, tá. Então, é pós a contratação. Exatamente. Né? Então é isso, quer dizer, é o teu departamento, então, na MAC, que vai cuidar se este terceiro, se essa empreiteira Sim. está agindo corretamente, está fazendo tudo de acordo com as leis trabalhistas lá na outra ponta com o funcionário dela. Exatamente. É isso. Tanto é que quando um funcionário chega na obra, ele passa por, nós fazemos a triagem da documentação, ele passa por treinamentos de segurança, analisamos todo o equipamento, se ele está corretamente com os equipamentos em mãos, e para poder liberar o funcionário para o trabalho. Porque os próprios equipamentos de segurança, quando é o contratado da construtora, vocês é que cuidam. Sim. Agora, quando é da terceira, eles é que cuidam. Então você tem que examinar, ver se está tudo de acordo quando o cara chega na obra. Exatamente. Não só os equipamentos, mas a documentação em si, que está vinculada uma coisa na outra. Dá um exemplo. O que é essa documentação que vocês examinam? Tem o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, né? Um funcionário, quando ele é admitido na empresa, ele faz o exame médico admissional, e anualmente ele tem que fazer o periódico, né? Tem que renovar. Tem que renovar o exame médico, exatamente. E aí envolve a audiometria, aí dependendo de cada função, tem um exame específico. Então vocês cuidam de administrar toda essa documentação, ver se está tudo em dia, se ele tem registro em carteira, Sim. se ele tem o ASO, pode ter também exame audiométrico solicitado para determinadas funções. Tem a ficha de controle de entrega de EPI, tá? Que toda vez que ele recebe um equipamento de segurança, ele tem que assinar que recebeu, tá? Difícil depois é saber se ele usa, né? Então, aí por isso que eu te falei, que tem a parte da obra e tem a parte da administrativa, da parte de documentação, né? Uma coisa é a gente cobrar da empreiteira os equipamentos e outra coisa é a gente cobrar se o funcionário está usando corretamente ou não. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre esses documentos, né? Deve ser difícil, né? E a gente sabe que manualmente é praticamente impossível, porque, como a gente já falou, gira muita gente numa obra, né? Gira quase 1000 pessoas numa obra, controlar, por exemplo, o vencimento desse ASO. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Cada funcionário tem uma data de vencimento diferente. Como é que nós vamos fazer? Como é que as construtoras fazem para controlar isso? Tem alguma ferramenta para isso, Marcos? Pois é, nós temos uma catraca eletrônica, tá, que fica instalada na guarita, na portaria da obra, e uma vez que o ASO vence, o próprio crachá do funcionário ele é bloqueado, impedindo que ele entre na obra, né? Quer dizer, por trás dessa catraca tem um software tratando isso, tem então. Tem um software onde que a gente faz todo o cadastro do funcionário, documentações, vencimentos de documentos, vencimentos de treinamentos, e uma vez venceu, passou um prazo de 1 ano, venceu o documento, a catraca automaticamente bloqueia o acesso do funcionário. Então é isso, quer dizer, venceu o documento, o software se comunica com a catraca e vai bloquear o funcionário lá na obra, que é o interesse da construtora, é isso. Se esse cara estiver errado com algum documento, que ele não adentre a obra, que ele resolva o problema primeiro. Mas e na prática? Como é que funciona? Quer dizer, o cara chegou lá, deu de cara com a catraca travada. Ele aceita isso assim com naturalidade, não? Não, obviamente que não. O funcionário, na verdade, assim, quem tem que cuidar dessa parte não é ele. Ele não é obrigado a lembrar quando que ele fez o documento para estar informando a empresa, olha, meu exame vai vencer. Nem sempre acontece isso. Geralmente bloqueou ali, a gente segura ele na guarita da obra, na frente da obra. E se for no caso de uma terceirizada, uma empreiteira, nós entramos em contato com o responsável e comunicamos para que o funcionário possa ser encaminhado ao laboratório para estar resolvido. Mas o software não tem nenhum aviso no software para dizer, olha, a documentação desse cara vai vencer tal dia? Não tenho conhecimento não, eu acredito que não, mas venceu, não tem como acessar não tem como entrar na obra não. Ele chiu, não, puro desse tamanho. Não, brigam, querem de qualquer forma entrar na marra, mas não tem, não existe, né? E às vezes o dia a dia da obra também, né, a gente já percebeu, né, o dia a dia da obra também é complicado. Por quê?
porque vocês têm também etapas para cumprir, metas para cumprir, né? E às vezes ficou aí vários funcionários de fora, pela ótica administrativa, eu quero que esse cara fique de fora. Mas às vezes pela ótica do engenheiro, pô, vou atrasar a minha obra. Como é que é esse conflito? É realmente um conflito, é uma briga feia, né, na obra, tá? Acaba atrapalhando, sem dúvida, a produção da obra, mas não podemos liberar, deixar o funcionário estar trabalhando sem estar com a documentação correta, tá? Então existe mesmo esse conflito, é complicado, mas funciona, tá? Ótimo. Márcio, vamos agradecemos a sua presença aqui conosco, foi um prazer recebê-los e foi bastante ilustrativo suas opiniões. Bacana, eu que agradeço. Pessoal, vamos para o nosso intervalo, voltamos já. Estamos de volta, último bloco do nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, patrocínio Inforcomp, é um fabricante de hardware e softwares para área de departamento pessoal e controle de acesso à obra. O site é www.inforcomp.com.br. Vamos voltar a discutir nosso tema de hoje, que é terceirização de mão de obra. O nosso convidado agora para esse terceiro bloco é o Paulo Renato, que é um administrativo de obra da construtora Bueno Neto. Muito obrigado pela sua presença, Paulo Renato, é um prazer recebê-lo. Eu agradeço. Paulo, você já passou aí por muitas construtoras que eu já sei, tem muitos anos nessa área, né? E sempre administrando o controle de acesso à obra. Então, conta para nós, as construtoras que você já passou e aonde você está atuando hoje, por favor. Bom, as principais foram a Iven, né? Trabalhei bastante tempo lá. Trabalhei na Impar, que é atualmente a Viver Incorporadora. As maiores, Liven, né? Que é do grupo da Cirela, e hoje eu estou na Bueno Neto. E sempre nesse rolo aí de administrar as empreiteiras. Sempre. Sempre nessa confusão. Nessa correria do dia a dia aí. Então, conta pra gente, vamos dar sequência até a entrevista passada com o nosso outro convidado, e vamos falar mais um pouquinho como é que acontece isso na obra. Quer dizer, a gente falou da documentação do empreiteiro, né? Como é que acontece, aonde você já passou, nas construtoras que você já passou, né? Você sempre administrou esse controle de acesso. Então, conta para nós, qual é o rolo, o que acontece, quais são as bombas desse controle de acesso das empreiteiras? É fundamental o controle de acesso. Temos hoje, você falou no bloco anterior, muitos funcionários, e sem esse controle de acesso a gente não consegue trabalhar. Quer dizer, hoje sem uma ferramenta, sem um software e com a respectiva catraca, é impossível trabalhar manualmente. Exato, porque o controle é gigantesco, documentação, as principais que é requisito do Ministério do Trabalho, ficha, cópia da carteira de trabalho, o ASO que foi comentado, os treinamentos. Então é fundamental o software dentro do empreendimento. Sem ele, eu acho que fica totalmente difícil trabalhar. E aí este software, com essa catraca, com a administração da obra, o objetivo é cercar, entre aspas, auditar o empreiteiro para ver se ele está fazendo tudo corretamente, é isso? Travando, exatamente. Não só em torno de documentação trabalhista, mas também na documentação que é para fim de obra, a documentação de habites, que a gente controla também através do software, no dia a dia. Acho que... Mas a minha colocação, a minha principal preocupação, é saber como é que funciona isso, porque a gente já comentou na entrevista anterior que a partir do momento que você fecha a porta de alguém, e você está fechando uma porta de trabalho, porque o funcionário lá por trás da empreiteira, ele está trabalhando, está recebendo o salário dele. Se ele não entra na obra, ele não vai ganhar aquele dia. Então, na prática, isso deve ser um desespero, a hora que o cara chega na obra e é bloqueado. Exatamente. É o que o nosso amigo no bloco anterior comentou. É muito difícil, mas tem que seguir a regra, né?
não dá para abrir exceções porque é complicado mesmo. Hoje tem o problema hoje da construção civil tá na mão de obra, está totalmente desqualificada, porque a demanda de obra dentro do estado de São Paulo é enorme e acaba vindo de outras áreas, né, as funções aí. Aí fica mais difícil, que o pessoal não está preparado tecnicamente, é isso? Vem garçom trabalhar em obra, vem motoqueiro, vem diversas funções e acaba não ficando mais qualificado como antigamente, né? Que começava pela hierarquia, servente de obra, ajudante, né? Ia virar um meio oficial, ia virar um pedreiro, um carpinteiro. Hoje não tem isso. Hoje tem muitas mulheres em obra também, né? Também, tem bastante. Acho que a parte feminina entra mais na parte final de obra, que é a limpeza, acabamento. A construtora, se ela tiver um funcionário da empreiteira que não esteja trabalhando corretamente, ela pede para a empreiteira trocar isso. É a primeira a fazer isso. Tá. E aí, esse cara pode entrar com o processo trabalhista e arrolar a consultora junto. E tem muito, é uma quantidade significativa, quantos... depois que você começou a trabalhar com controle de acesso, isso diminuiu? Conta um pouco para a gente disso. Acaba sempre tendo, acho que o número nunca vai mudar, vai sempre estar ali, porque a demanda vai crescendo e vai tendo esse problema da qualificação. Então, acho que... E os processos ocorrem muito por que motivo? Hora extra, por exemplo? É o maior fator, hora extra. O maior fator é hora extra. Hora extra. E não sei se vocês já estão usando na sua consultora, mas com o advento do novo relógio de ponto, isso tem diminuído? Você já tem conhecimento, se não sou construtora de outra? Na minha construtora, a gente faz esse controle através da catraca. Então, a construtora, ela exige do empreiteiro as horas extras através daquele controle que é feito pelo software, né? Para evitar os processos trabalhistas. Para não voltar para a construtora, né? Porque é a primeira que entra no... Quer dizer, então a gente fica sempre com aquela pergunta no ar, que foi quando eu iniciei o programa. Será que vale a pena terceirizar? Será que realmente é a grande saída? O que você acha? Eu acho que não tem outra solução. O problema maior é muitos empreiteiros que tem hoje, tem empreiteiro demais na cidade de São Paulo. É um mal necessário. Então, exatamente. É onde volta lá atrás, tem todo o problema de qualificação, serviço, e é bem complicado esse tema. Acho que não vai acabar nunca e vai continuar sendo sempre assim. Hoje, a maioria das consultoras, as grandes consultoras, ela adota uma função que é de avaliar o fornecedor. Então, é mensal, isso aí é feito mensal, juntamente com suprimentos, e funciona bem, porque tem uma nota, todo mês o empreiteiro tem uma nota. E através daquela nota é onde vai a qualificação. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Encerramos o nosso programa de hoje, Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp. E quem quiser mandar um e-mail de sugestões para nós, empregoemcarteira@tvmundo.com.br. Encerramos o nosso programa de hoje. Um abraço para todos e um excelente trabalho.